importância da terra tem muita importância, porque nós sobrevivemos dela. Isso aqui é nosso sonho, isso aqui é o cantinho do céu para nós. Isso aqui não falo só para vocês, porque tá sendo entrevistado, não. Nós queremos viver aqui. É aqui que nós queremos viver. Vamos lutar sim, até a morte. Até a morte nós vamos lutar. A gente está trabalhando com aproximadamente 15 peões, arrancadores, encaixadores, um pregador e a gente leva para o Ceasa, diretamente para o Ceasa. Daqui a pouquinho nós já estamos batendo para o caminhão, acredito que vocês vão acompanhar e vai estar indo direto para o Ceasa. Exatamente 4h30, né? Nós estamos partindo aqui para mais um dia de serviço lá no Ceasa, já. Então, sai agora, só volta só amanhã. Bom, mais ou menos aí são 400 cargas de empilha, são 30 quilos cada uma. O cara vai dar 12 mil quilos. 12 mil quilos de peso. agricultor, vivo da terra de tudo que ela me dá. Pronto pra colher, se pronto eu colho, ouça o que vou falar.
produtiva, onde planta tudo dá. Dá pepino, agrião, berinjela, pimentão, aipim. Pelo menos nesse pavilhão aqui, 21 do Ceasa, pelo menos eu acredito que em torno de 40% a 50% da produção que entra aqui vem de castanha de Matapu. Depois de 50 anos que você já arrumou sua vida, já está meio estabilizado no lugar, já perto de aposentar, sem ter estudo nenhum, sem não ter experiência em nada, a não ser plantar na lavoura, o governo inventa de construir uma grande barragem e tirar nós daqui para levar e ninguém sabe para onde, né? Não. Barragem não. Terra sim. Terra sim, barragem não. Pode ter não só a sua casa ou a sua fazenda ou a sua propriedade de frente para um lago. Pode usar esse lago para esportes náuticos, para pesca, para produção de peixes, porque não para produção de peixes, mas você traz benfeitoria, pode ter praias artificiais, ou seja, olhando agora o lado da prefeitura, ela pode induzir ali uma área de lazer com quiosques, olha que maravilha. Ninguém precisa sair, por exemplo, esse ano que eu estou falando, nem em 2013, nem em 2014, porque o lago não vai ficar cheio em 2014. O lago só vai começar a ter chance de poder começar a encher em 2015. Deveria ser bom para todos, mas pelo visto, como está acontecendo, o ocorrido, os boatos que vão chegando no nosso ouvido, que vai afetar a nossa vida social, psicológica e até espiritualmente, né? Por quê? Porque se acontecer da barragem sair, a gente vai cada um para o seu lado, a gente não sabe como vai ficar, vai afetar tanto o nosso trabalho, porque a gente sobrevive disso, a gente depende da agricultura, né? Praticamente é o que a gente sabe fazer, a gente não tem vergonha de falar isso. A barragem é um inferno total, né? É uma verdadeira desgraça. E aí a gente vai ser empurrado de goela abaixo e lá por essa barragem vai acabar com o pulmão da agricultura familiar, entendeu? Então nós sobrevivemos da terra. Então essa barragem, é inviável essa barragem. Eu no qual 60 anos, para onde eu vou? Vou fazer o quê? Só fala que vai sair a barragem. Vai sair a barragem, mas não diz quando e nem como. E nem o que vai fazer com a gente. Porque o que a gente sabe também aí que vai sair mesmo, e veio medir as casas, outros vieram, contaram os pés de laranja, contaram os pés de laranja sem vir nem no sítio, sabe? Que aqui não andaram. Queria vir oferecendo curso, emprego, esse negócio, escola, essa coisa tudo aí, para o pessoal ir calmando o coração. Sempre você vê que estão conjugados, entendeu? A Coidro e a Viva Rio. E me oferecendo curso para fazer curso. Tem curso, estão oferecendo curso para o senhor fazer e tal. Por sua mãe, se o senhor vai empregar, eu falei, como você vai empregar um homem velho igual eu trabalho empregado? Sai fora disso. Eu quero trabalhar aqui no meu terreno, aqui eu trabalho. E outro, vou pegar um terreno fora, a minha idade já estão 65 anos. Falei com ele. E como é que eu vou pegar um terreno amansando, igual amansei esse meu aqui, de jeito talvez produtivo aqui? Vou pegar a terra no meio do Angola, no meio do mato, construir casa. Quando eu acabar com isso, a casa já morri, acabei já, ué. Não aguento fazer isso mais, estou fraco. Precisamos de resposta, né? É muito boato que chega, esses boatos que matam, né? Esses boatos já vem ano, entra ano, sai ano e sempre os mesmos boatos. Né? A gente quer resposta tanto da prefeitura, né, que não responde,
tanto quando o governo do estado também não responde. Isso que a gente quer, resposta. Calcula-se aí, né, em torno de 1.000 famílias sendo atingidas pela obra, né? A barragem deverá ter 2.000 hectares, né? Nesses 2.000 hectares vivem muitos antigos assentados de projeto de colonização da década de 50 e 60, né? Núcleo VEC, núcleo Kizanga, que foram áreas apropriadas pelo INCRA para estabelecimento de projeto de colonização. Há uma área do Banco da Terra, que é a área de Serra Queimada, né? Onde você tem famílias que então entraram, né, nessa região a partir desse projeto, né? Também, né, do governo federal, né? A maioria das famílias não tem título de propriedade definitivo da terra. A nossa terra diz que eles vão pagar, para quem tem título definitivo, R$5.000 por hectare de terra. Aqui eu produzo anualmente, nada, uns R$20.000, que seria do empim, né? Que seria R$20 a caixa, né? Negociando. Já colhi também 600 caixas de empim, seria só esse trechinho aqui de cultivo, né? R$5.000 hectare, né? Se a gente considerar que em média os agricultores têm ali na região 3 hectares, cada um vai receber R$15.000. O que se faz com R$15.000 na região metropolitana do Rio de Janeiro? Não dá nem para comprar um barraco numa favela. Para mim é a mesma coisa que pegar um sapo e jogar na pedra. Ele vai sobreviver como? Sem água. Acho que é igual, se eu sair daqui eu não sei para onde eu vou. Se nós perder essa luta, não é poucas pessoas que vai ficar sofrendo. Eu considero na rua, porque a pessoa que pegar um dinheiro aí, que seja aí uma mixaria ou que fosse muito, os lavradores, as pessoas da roça, não sabem lutar com dinheiro, eles sabem lutar com a vida, entendeu? Põe, gasta, ele vai levando a vida naquele nível, né? Para a saúde, para tudo. Então ele vai. Agora, se ele pegar um dinheiro e for para a cidade alugar uma casa ou alguma coisa diferente assim, daí a pouco ele está com os filhos virando vagabundo na rua e os mais velhos virando mendigo porque não tem muito estudo, ou que tem aquela mixaria de estudo, vai viver de quê na cidade? Que até para varrer a rua hoje em dia depende de estudo, né? E o que esse pessoal vai fazer na cidade? Vai ser, se isso acontecesse, eu tenho esperança que não aconteça, isso seria um massacre do pessoal, uma covardia que estão querendo fazer com esse povo, entendeu? A barragem prevista para o Rio Guapiaçu, ela é uma exigência que a Secretaria de Meio Ambiente e o INEA fizeram à Petrobras para a liberação da licença ambiental do Comperj. É o que nós estamos chamando de impactos socioambientais das compensações ambientais. Isto é, se projeta uma grande obra, como é o caso do Comperj, o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, construído em Itaboraí, e para licenciar o Comperj se propõe uma série de ações de compensação ambiental, né? E aí algumas dessas compensações ambientais viram novos vetores de impactos socioambientais, né? Que é o caso que está acontecendo lá no Guapiaçu. Então, para licenciar o Comperj, o INEA estabeleceu que a Petrobras tinha que financiar novas formas de captação de água para o leste metropolitano do Rio de Janeiro, né? E aí então propõe-se agora uma barragem, que seria então a forma de aumentar o volume de água para o sistema Imunana-Laranjal, que é o que abastece a região leste metropolitana do Rio de Janeiro. Ninguém está contra a água, isso é uma coisa muito importante, contra deixar a água aí para servir a cidade, porque a água é vida, né? Mas acontece que tem outras maneiras, outros meios para se fazer isso. Nada indica, pelo que está acumulado até agora de estudos, que essa seja a melhor opção. Pelo contrário, né? Parece que essa, se você considerar, né, todas as dúvidas em relação ao volume de água, se você considerar a questão do problema da qualidade da água, se você considerar, sobretudo, os impactos sociais profundos que essa proposta de barragem tem, seguramente essa não é a melhor opção para o abastecimento de água da região. Decreto estabelecendo a desapropriação da área para a construção da barragem foi emitido sequer com licenciamento ambiental em andamento.
Né? Então, o EIA-RIMA sequer foi liberado, audiências públicas não foram feitas, né? E o governo já está decretando que aquela área vai ser, né, destinada para a barragem. Então é uma situação absurda, né? Porque, segundo a legislação brasileira, primeiro você tem que fazer os estudos, né? Você tem que fazer a consulta pública, para depois, então, você poder começar a obra. Eu falo por todos da comunidade. Sem a nossa terra, o que nós vamos fazer? Então, que vocês possam estar guardando isso no coração de vocês, se forem no lugar do agricultor, que tem uma condição de estar dando um tratamento para as suas famílias, se forem no lugar de pessoas a qual construiu um mundo do nada, a qual construiu uma vida do zero, e hoje está plantado como uma raiz bem profunda. E as pessoas querem arrancar a gente do nosso lugar, com raiz e com tudo. O que vai acontecer com nós? Nós vamos morrer com as árvores que se arrancam e não tem como replantar de outro lugar. É para essa mesma que a gente possa continuar. E digo assim, barragem não vai ter, porque nós somos um povo unido e somos um povo forte. Nós não viemos do nada, nós viemos com força da terra, e a gente vai continuar lutando para essa barragem nunca sair. Se o MAB vai pra luta, eu vou também. Barragem, eu não sei pra quem. Se o MAB vai pra luta, eu vou também. Barragem, eu não sei pra quem. Barragem, 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 eu não sei pra quem. Se o MAB vai pra luta, eu vou também. Barragem, eu não sei pra quê. Se o MAB vai pra luta, eu vou também. Barragem, eu não sei pra quê. Barragem, 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 eu não sei pra quê. Barragem, 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 eu não sei pra quê. Hoje, companheirada, damos um passo importante na luta do direito dos atingidos. O primeiro direito, que é o direito a dizer não, que é o direito a permanecer na nossa terra, e de forma bonita, de forma organizada, de forma unida, viemos para o Rio de Janeiro manifestar a nossa contrariedade a esse projeto, aqui para o governo do estado, para os nossos amigos deputados e para a cidade do Rio de Janeiro, que também é contra a gente perder a terra, é contra que a gente fique sem casa e sem trabalho. Eu não sei pra quê. Tivemos uma vitória importante e o companheiro Lenilson, que esteve na audiência com o governo do estado, vai passar o informe para nós. O RIMA foi cancelado. Vivos atingidos por barragem! Viva a luta do povo organizado! Essa suspensão, por ser temporária, ela é uma vitória importante, mas não é definitiva. Nós, atingidos por barragens, entendemos que a luta agora ela ganha uma outra qualidade. Na nossa opinião, não é afogando o Rio Guapiaçu, não é barrando o Rio Guapiaçu, não é destruindo o Rio Guapiaçu que a região metropolitana do Rio de Janeiro vai ter água. Na concepção dos atingidos por barragens, é necessário cuidar do Rio Guapiaçu, recuperar suas margens, proteger as suas fontes, promover um processo produtivo de maneira integrada com a natureza, com mais adubação verde, com menos agrotóxicos, cuidando da terra, cuidando da água do Guapiaçu, e nada melhor do que das pessoas que vivem ali, dos atingidos por barragens do Guapiaçu, para assumirem essa tarefa, esse compromisso com a população metropolitana do Rio de Janeiro. Luta até o fim, para ver se eles
falar que vão fazer represa e fechar lá embaixo, eu vou tentar fazer uma casa sobre aqui, flutuante, para ver se eu fico por aqui mesmo. Ficar em cima do meu sítio. É porque eu não sei para onde ir. Eu acho que nós temos chance sim de vencer essa luta. Nós precisamos ter essa esperança. Nós depende de ter essa esperança, não pode perder essa luta, entendeu? Portanto eu falo, vou falando, terra sem barragem não.